Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos aprender sobre iluminação HDR utilizando o V-Ray para o SketchUp. Nessa aula nós vamos aprender uma das técnicas usadas para utilizar esse recurso. Então vamos abrir aqui o nosso arquivo. Essa cena é uma cena que eu utilizei para poder criar o tutorial sobre a grama 3D usando o Proxy. E dessa vez nós vamos aprender a utilizar a iluminação na cena para poder gerar uma imagem aqui utilizando o HDR. Para poder fazermos isso, vamos primeiro desabilitar aqui as árvores e a grama para que meu arquivo não fique tão pesado. E agora eu vou renderizar essa cena utilizando a opção Global Switch, deixando a opção Override Material marcada. E vou clicar em Render para poder ver o resultado da cena apenas com a iluminação do Sky, ok? Então vamos lá, clicar em Render. Ok, ao terminar o render, esse aqui é o resultado da iluminação utilizando apenas o Environment. A minha iluminação aqui está configurada para que eu possa ter esse tipo de visualização. Observe o seguinte, quando eu trabalho com a iluminação do Environment, eu nunca altero o céu do V-Ray. Esse céu do V-Ray e a iluminação do sol já estão pré-definidas. Eu não altero esses valores para poder fazer essa iluminação. Todo o padrão aqui para configurar a iluminação externa está apenas na câmera, que é a forma mais correta de você configurar, ok? Então agora a gente vai trabalhar com a opção do HDR e entender qual é a diferença entre essas duas imagens. Por isso eu vou salvar aqui no meu histórico essa imagem primeiro, para que a gente possa ter referência na hora que a gente for criar a imagem com HDR e entender como é que ele vai funcionar aqui dentro do V-Ray. Ok, agora que já temos essa configuração, vamos até a nossa biblioteca de texturas para poder baixar uma textura HDR. Ok, então tenho aqui, olha, na minha lista a opção HDR e eu vou escolher aqui uma textura para poder baixar. Ok, vamos ver aqui um céu. Eu vou selecionar essa imagem aqui que tem poucas nuvens, ok, fazer o download dela. Então agora vamos até aqui o Options, vamos selecionar a opção Environment e vamos modificar o mapeamento para Bitmap, aonde vamos colocar a nossa textura HDR, ok? Então vamos selecionar aqui na área de Downloads, vou clicar em Abrir, vou selecionar o mapeamento para o mapeamento Environment e clicar em OK. Vamos fazer a mesma coisa no Background, selecionando aqui a opção Bitmap e carregando a textura HDR. Vamos modificar o mapeamento UVW para Environment, ok. Já temos a nossa configuração básica aqui da opção Environment configurada para poder gerar essa imagem utilizando o HDR. Agora vamos renderizar a cena para ver o resultado. Ok, já conseguimos ver aqui que a nossa cena ficou bastante escura, né? A gente não tem aqui uma qualidade de iluminação. O que a gente precisa fazer é melhorar essa configuração através da câmera, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, olha. Para poder fazer os próximos testes, eu não vou deixar a imagem renderizar por completo, tá ok? Eu vou só deixar ela renderizar até o ponto que eu estou vendo se ela está ficando boa ou não. Então vamos selecionar aqui as opções, vamos em câmera e eu vou reduzir a opção Shutter Speed para 10. Esse valor é o que vai controlar a exposição da câmera para minha cena. Um valor menor significa que eu vou ter mais exposição e eu vou ter a luz entrando por mais tempo na câmera. Dessa forma eu vou conseguir visualizar aqui a minha cena mesmo que eu tenha uma luz de baixa qualidade. A gente não vai saber nesse momento se essa quantidade 10 é suficiente para poder ver essa imagem com qualidade. Podemos também aumentar a opção do HDR, ok? Então a gente vai primeiro testar e ver o resultado. Vamos lá. Ok, então olha só, a renderização aqui terminou. A gente consegue visualizar a cena, olha, que ainda está com uma iluminação muito baixa, né? A gente precisa iluminar mais aqui a nossa cena. Eu vou voltar aqui no Options e vou agora configurar a opção Environment. O ideal é que você não baixe o valor da câmera para um valor menor do que 10, tá certo? O valor mínimo que você pode ainda utilizar é o valor 6 para você poder conseguir um resultado realista. Qualquer valor menor do que 6 não vai lhe dar qualidade na renderização. Então vamos agora na opção Environment e aumentar os valores aqui, olha, do multiplier dessas duas opções, do GI e da opção Background. No GI eu vou colocar o valor 4 e no Background vou colocar o valor 2. Geralmente a gente coloca um valor menor aqui no background para não estourar essa imagem de fundo.
A imagem de fundo ela pode ser recortada através do canal alfa, ou então você pode também utilizá-la para poder compor a sua cena. Então vou deixar ela aqui, olha, com um valor menor, para ela não ficar com intensidade tão grande aqui na imagem, ok? Então vamos renderizar para poder ver o resultado que conseguimos para poder finalizar essa iluminação. Então vamos lá. Ok, esse aqui é o resultado da nossa renderização utilizando o mapa HDR. Observe aqui o que aconteceu na cena. A gente agora já tem uma iluminação mais equilibrada. A iluminação ela pode ficar um pouco mais intensa ainda. A gente pode aumentar ainda um pouco mais o multiplier. Mas já conseguimos ver aqui, olha, um efeito que é muito interessante, né, que o HDR faz, que é exatamente criar esses reflexos no projeto. Olha. Essa é uma das grandes vantagens que tem de você utilizar o mapeamento HDR, que é justamente você criar reflexos nos materiais, criando também esse efeito porque você não precisa criar um background extra, né? Então essa é mais a ideia. Eu geralmente faço a opção por criar a minha imagem sempre utilizando o próprio Sky do V-Ray, ao invés de utilizar mapeamento HDR para cenas de dia. Isso depende muito, claro, do projeto, né? O HDR ele é mais prático de você trabalhar e a gente pode também fazer outras configurações. Nesse momento eu vou girar esse mapeamento HDR para poder ter uma outra iluminação, porque à medida que você vai girando o mapeamento, você vai conseguindo ter iluminações diferentes no seu projeto. Observe que o HDR ele conseguiu criar uma sombra aqui, mas a sombra sempre do HDR é bastante difusa, tá certo? Olha, você percebe que ela não tem uma definição tão grande. A gente pode fazer algumas configurações também para poder ajustar esse parâmetro. Vamos primeiro rotacionar o nosso HDR para poder criar uma outra visualização da cena e testar a nossa iluminação. Vamos voltar lá no Options, vamos primeiro no GI, vamos selecionar aqui a opção de mapeamento, vamos rotacionar essa imagem, vamos colocar o valor de 270 e vamos clicar em OK e vamos fazer o mesmo também aqui na opção do background, ok? Então vamos colocar aqui a rotação 270, ok. Você tem que manter os dois com a mesma rotação para que você consiga ter a visualização correta aqui da textura e também que você consiga ter a iluminação. Vamos renderizar mais uma vez para poder ver o resultado dessa configuração. Ok, após terminar o render, esse aqui é o resultado com HDR. A gente tem uma configuração muito interessante, a iluminação ficou muito boa e também temos aqui os reflexos nitidamente para poder criar o nosso projeto com esse efeito, tá ok? Mas só que a gente tem um problema aqui quando a gente cria esse tipo de visualização, é que as sombras não ficam muito definidas, olha só. A sombra ela fica geralmente um pouco borrada quando você usa a opção do HDR. É por isso que através do V-Ray nós podemos trabalhar hoje com a opção Dome Light, que vai dar um efeito bem interessante aí completando essa configuração. Então vamos trabalhar em conjunto aqui com a Dome Light. Eu vou selecionar essa opção aqui na barra de ferramentas do V-Ray, vou adicionar o Dome Light aqui na cena. Você não precisa configurar esse tamanho aqui de um tamanho grande, você pode colocar qualquer tamanho, ele vai funcionar da mesma forma. Vamos clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção V-Ray for SketchUp, Edit Light e vamos configurar essas opções para conseguir um melhor resultado. O que nós vamos fazer primeiro é utilizar a mesma textura que estamos utilizando de HDR na opção Environment. Então vou selecionar essa opção, vou marcar aqui a letra M e vou escolher Bitmap e selecionar o meu mapeamento HDR. Vou selecionar também a opção de UVW, Environment e colocar o valor 270, que é a rotação que estamos utilizando. Vamos também aumentar a intensidade dessa Dome Light para 10, tá certo? Você pode testar outros valores e marcar ele como Invisible, para que a gente possa estar substituindo a opção do Background posteriormente. Você também vai aumentar as opções de Subdivisions para 30 para poder ter uma qualidade melhor das sombras, tá? Para ela ficar com uma qualidade melhor sem você precisar aumentar aí tanto o tempo de render, configurando a opção de Light Cache ou a opção de Hardness Map neste momento. Clique em OK e vamos renderizar a nossa cena para poder ver o resultado final. Ok pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa imagem. Eu vou salvar aqui no histórico para poder comparar. Você percebe que agora a nitidez da sombra é muito maior.
a gente tem uma qualidade muito melhor aqui da visualização e também da própria estrutura do nosso projeto. Nós podemos estar configurando essas opções do HDR para também melhorar essa iluminação. Nós podemos girar mais um pouco o HDR e também aumentar a sua intensidade, para que dessa forma consigamos aí ter muita qualidade no nosso projeto. Essa aqui é uma técnica que você pode utilizar para poder gerar imagens. Existem diversas formas de você trabalhar também aí com HDR. No nosso curso completo nós explicamos mais aprofundado esses recursos. Conhecemos também a parte teórica do HDR para você poder realmente saber o que você deve fazer, não apenas replicar um exercício, tá certo? Você vai aprender realmente a trabalhar para diversos projetos, que é essa forma realmente que você precisa para você poder conhecer mais da ferramenta. Não adianta a gente fazer sempre aquele tutorial básico, né? A gente precisa realmente aprofundar mais no conhecimento teórico também, para que a gente consiga ter aí uma qualidade maior e fazer qualquer tipo de projeto para você poder estar renderizando. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no nosso canal para você poder estar sempre recebendo aí nossos vídeos em primeira mão. Também curta a nossa fanpage lá no Facebook para você poder estar recebendo sempre novidades. E em breve nós teremos o segundo mini curso do V-Ray para o SketchUp, uma semana aí de vídeos e aulas para você poder aprender mais sobre essa ferramenta. A gente vai dar dicas realmente assim incríveis para você poder trabalhar, dicas inéditas para você dar o pontapé inicial aí no seu aprendizado do V-Ray de uma forma mais prática. Então fique ligado nos nossos e-mails para você poder estar participando desse evento, e eu conto com a sua participação. Obrigado por ter assistido essa aula, um forte abraço e valeu!